E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um Pô de Trás da Cozinha, esse ano diretamente da Feira FISPAL 2025. Este ano em collab com a empresa Netter, criada então o Netter Talks. A ideia da gente é bater um papo com nomes relevantes do segmento, tentar trazer e aprender junto com mestres aqui. Eu falo mestre, a galera já olha tipo assim, não fala isso daí não, pelo amor de Deus, é muita responsabilidade, né? Mas serão 12 episódios, vocês vão dizer pra gente se a gente deve continuar ou não. Mas para o Netter Talks número 1, trouxe ele, Samuel Farias, seja bem-vindo. Obrigado, Rafael, obrigado pelo convite aí. Primeira vez de um podcast, pelo menos, dentro da feira, de repente. Dentro de um aquário, dentro de uma FISPAL. Eu participei de poucos e nesse formato, sem dúvida nenhuma, é o primeiro. Cara, eu tava te contando aqui nos bastidores que eu já fiquei feliz por ser da técnica, conversar com uma empresa que fornece equipamentos pro food service, pensando em soluções de problemas, já me acalma um pouco. Então, a partir de agora, eu esqueço um pouco das câmeras e vai ser praticamente tudo dúvidas minhas. Então, eu começo tentando entender o que o Samuel Farias veio fazer dentro desse meio da cozinha industrial e depois a gente vai para a Sulfisa, pode ser? Legal, vamos lá. Só fazendo um parêntese, tá? Essa parte do mestres aí... Eu falei que ele ia dar uma regada, é normal, é normal. Me exclua disso, por favor, eu tô aqui para aprender também. E, aliás, aprendendo muito desde o começo, né? Eu não sou do segmento, então, já te respondendo, eu não sou do segmento, não vim do segmento, né? Normalmente o caminho que todo mundo faz a pessoa começa, trabalha em alguma outra empresa e depois em algum momento resolve criar um negócio, né? Eu fiz o caminho totalmente inverso a isso, o contrário a isso. Eu era de um outro segmento totalmente diferente e acabei resolvendo entrar nesse segmento. Então, comecei aprendendo literalmente. Eu brinco que quando começamos há 16 anos atrás, a Sinox, para mim, se me perguntasse o que era a Sinox, eu ia dizer, pô, é um material que brilha e não oxida. Nem falaria não oxida. Oxida não, é muito técnico, não enferruja, né? Era essa a definição que eu tinha para mim de inox. Então, para você ter uma ideia que realmente eu era cru de tudo. A história, para te contextualizar, eu tenho... Aí já falando um pouco de Sulfisa, né? A Sulfisa, nós somos 3 sócios. Eu sou um dos sócios da Sulfisa. Eu sou o cara que fica à frente da operação. Desde o início, sempre toquei a operação. Meus sócios, eles não têm cadeira dentro do negócio. Participam, obviamente, mas eles não têm uma cadeira, vamos dizer assim, de responsabilidade operacional ou qualquer tipo de responsabilidade dentro do negócio. E surgiu de uma oportunidade. Um dos meus sócios, ele era representante comercial. Ainda na verdade, ele ainda faz um trabalho de representação, mas num segmento um pouco diferente, que é o segmento que nós iniciamos. E ele atendia a lojistas, a distribuidores, e nós temos uma conversa, ele falou, olha, eu acho que tem uma oportunidade se a gente fazer um determinado produto, eu acho que a gente consegue entrar, eu consigo vender isso, mas precisa alguém que faça. E eu já tinha trabalhei muitos anos em fábrica, mas em fábrica moveleira, né? Fazendo móveis, madeira, MDF, esse tipo de coisa. Então, é aquela história, os princípios da fábrica, de fabricação, eles são os mesmos. Minha formação é administração, fiz especialização em produção e tal, mas nunca na metalurgia, nunca em metal mecânica, sempre mexendo com madeira. E nessa época até eu tinha um negócio que era completamente diferente, inclusive eu tinha saído da indústria e eu tinha um negócio que era locação de equipamento audiovisual, locação de equipamento de iluminação para eventos, esse tipo de coisa, né? E aí nessa conversa surgiu a ideia, vamos montar uma fábrica e vamos começar a fazer bancada de inox para vender na rua Paula Souza aqui em São Paulo. Então foi aí que eu caí nesse mercado, aí começou tudo. Mas então a veia empreendedora já estava, ela já pulsava um pouco, porque pensa comigo, né? Você montar um negócio assim num bate-papo... Não, isso sim, aí se for entrar nisso, eu já, desde lá de trás, eu sempre tive essa veia, um pezinho desse, puxado para empreender. Exatamente, de empreender, de fazer alguma coisa. Mesmo na época que trabalhei em fábrica e que eu trabalhava como CLT, eu sempre tive
pequenos negócios, vamos dizer assim. Eu sempre tive essa veia empreendedora. E a Sulfisa é o meu negócio é o meu terceiro negócio, né? Negócio oficial. Eu já tive em áreas sempre distintas, né? Teve um período que mexi com agricultura, tive um negócio voltado nessa linha aí, ainda era muito novo e tal, quebrei a cara, aprendi muito, mas me lasquei. Aí fiquei um pouco desiludido com a coisa, aí foi aonde fui estudar, enfim, fiz administração, fui para a indústria, aí ali tive um outro olhar, né? Até como formação, né? Porque para mim foi uma baita de uma escola. E aí depois voltei a empreender aí nesse negócio que eu te falei, que era esse negócio de locação, enfim, de formas totalmente fora do food service, não tinha nem ideia do que era food service. E aí foi onde surgiu essa oportunidade de montarmos esse negócio para... A princípio, assim, era muito simples a ideia. Vamos fazer mesas de inox e vamos vender na Paula Souza para os distribuidores da Paula Souza. Esse é o nascimento da Sulfisa. Esse é o nascimento pensamento do negócio foi embasado... esse. E quando é que vocês... Já entrando na Sulfisa, então, saindo um pouco da sua história, entrando na história da Sulfisa, eu sei que são praticamente as mesmas, mas... E quando você começa a entender que, calma aí, a mesa tá rolando, pelo menos acho que começou a fazer a mesa, começou a vender, mas quando você fala, cara, cabe mais, dá para expandir isso aqui, porque acredito que não era aonde é e nem o tamanho que é hoje a Sulfisa. Não era. A gente começou num espacinho... Acho que começamos como todo mundo começa, né? Você vai começar do zero, dificilmente isso vai nascer grande. Então a gente começou num espaço muito pequeno, acho que era em torno de uns 200 metros quadrados, era muito pequeno. E, enfim, teve o começo, aquela coisa, a gente tinha uma certa segurança, porque o mercado, meu sócio, ele atuava nesse mercado, então realmente aquilo que a gente começou produzir, começou a ter saída, começou a vender, né? E fomos nessa... E aí, obviamente, fomos evoluindo, mas sempre dentro dessa questão do mobiliário e atendendo distribuidor, né? E fomos crescendo dentro dessa linha. Até o ano de 2014, por ali, 14, 15, mais ou menos. Que aí foi onde, respondendo a tua pergunta, onde deu esse start de fazer essa virada. Até um pouco pegando dessa questão da minha veia de empreendedor, sempre acho que o cara que é empreendedor, ele sempre tem esse olhar de estar olhando oportunidades. A minha mulher até briga comigo que às vezes eu vai viajar. Esse negócio Então você está sempre olhando em volta onde que você tem oportunidades, né? E eu, desde a primeira feira que eu participei, primeira feira que eu vim, eu comecei a olhar e ver outros fabricantes e tal que estavam na feira, fabricantes, enfim, que estão aí no mercado. Olhando e falei, puta, tem um outro lado desse negócio que a gente faz. Eu acho que aqui tem uma oportunidade que talvez seja melhor. E aí foi onde comecei a olhar para isso. E vim pensando nessa virada, até ali 2014, 2015. Mais ou menos nesse período, aí começamos a ter situações de entrar o produto chinês. O produto que nós fazíamos era um produto de uma barreira de entrada muito baixa, então... começa a ter muito concorrente, o cara sai de uma empresa, compra uma dobradeirinha, uma guilhotininha, ele está fazendo bancada, está fazendo um mobiliáriozinho, enfim. Então, olhando para isso, falei, bom, agora é a hora da gente virar. E o próprio produto chinês, eu brinco que, assim, se você for fazer o que o chinês faz, exatamente da maneira como você faz, você não consegue concorrer com ele. Você paga para fazer. Eu já fui para a China algumas vezes e, assim, você não consegue competir com ele. Então, você tem que tentar achar caminhos de fazer algo que seja mais difícil do chinês fazer, eu brinco. Às vezes é mais difícil para o chinês fazer por conta dele não olhar para o mercado como solução, e sim como venda de máquinas em geral. Exatamente. Exatamente nessa linha. Eu acho que assim, o serviço, os agregados que vêm com o produto que você faz, que é onde vai estar o diferencial. Porque fazer o equipamento por fazer, vamos dizer assim, basta você... Hoje, óbvio, eu não vou dizer que é fácil, mas... Não é impossível. Não é nada difícil, porque assim, o acesso à tecnologia, o acesso a máquinas, o acesso a... está cada vez mais difundido, né?
Então, eu acho que o grande diferencial, ele está justamente nisso, é aquilo que você agrega com o produto que você está entregando. E aí, quando eu brinco que, assim, fazer o que o chinês não faz, é justamente isso, porque o chinês está muito focado naquele negócio, fazer o volume, fazer o produto, entregar o produto. Eles ainda, como diz um amigo meu, eles ainda não fazem o que nós estamos fazendo, que é o serviço, que é estar aqui falando com o cliente, mas é ainda, né? Você teve o prazer, posso dizer assim, prazer de ir lá ver da fonte o que o chinês está fazendo. Ele, não sei se a palavra seria copiando, mas ele está fazendo mais do mesmo, ou seja, ele tem referências das marcas e aí ele começa a produzir em baixo custo para competir ou às vezes até vencer, ou ele já está começando a, peraí, tive esse insight, porque se a gente pegar outros segmentos que o chinês vem, às vezes eles vêm com inovação. Mas eu ainda não vi nada muito inovador do chinês pro nosso segmento. Eu vi, acho que é Iori o nome de uma cozinha que é com braços, que faz o trabalho ali de fritura e tal, mas não é chinês, se eu não me engano. Não vou falar qual que é a origem, que de repente posso errar, mas você viu alguma coisa que fala, pô, a China vai vir e ela vai vir com uma gama de máquinas que vai virar o nosso mercado? Não. Eu estive lá a última vez em 2019, foi um pouquinho antes do Covid ali, né? Então eu falo pelo retrato de 2019, que isso na China, cara, é uma eternidade, assim, porque você vai de um ano para outro, você vê muita mudança. Nesse período que eu estive lá, o que é perceptível é a vontade que o chinês tem de fazer coisa boa, de mostrar para o mundo que ele tem qualidade. Sabe, sair daquele estigma de que ele é o cara que ele copia todo mundo, que o produto chinês é ruim. Isso é claro, assim, eles têm uma preocupação muito presente de, porra, eu faço coisa boa, eu quero te vender coisa boa. Agora, respondendo a tua pergunta, no nosso segmento, máquinas específicas para o nosso segmento, não. Realmente você não vê nada novo para aquilo que a gente conhece do nosso mercado. Você vê, obviamente, máquinas que te chamam a atenção, mas são coisas voltadas para segmentos específicos da gastronomia de alguns países, de algumas regiões. Então, aquilo te chama a atenção, mas nada que se aplicaria para o nosso negócio. Pensando em tecnologia, esse tipo de coisa, é muito mais do mesmo. Mas eles são muito bons naquilo que eles fazem, né? Em termos de competitividade. E aí, assim, aí é onde entra aquele negócio. É um conjunto de coisas, não é? O chinês, ele tem, sei lá, subsídio, a mão de obra dele é barata, isso, aquilo. Não é um fator. É um conjunto de fatores e eu diria que o principal é o cultural. É a forma como eles tratam as coisas, é ali que está a diferença deles, a principal, assim, né? Não só, mas é uma das principais. Então, é isso, por isso que eu brinco, a gente tem que fazer algo que eles ainda não estão fazendo, que aí a gente tem condição de ser competitivo. A próxima feira pode ser que estaremos conversando diferente. Hoje a Sulfisa, entendi como ela começa. Ela começa ali com um produto, você entende a partir de 2014 que tem que começar a mudar, tem que avançar, mas hoje vocês montam uma cozinha completa, hoje a solução... Acredito que todos os fabricantes vão falar que a gente tem que ter um olhar para a solução do problema do usuário, do cliente, sim, do pequeno, do médio, do grande, mas hoje a Sulfisa entrega tudo. O que a Sulfisa entrega hoje de cozinha? A gente entrega, assim, eu falo a grosso modo que a gente entrega o famoso pacote da cozinha, a gente vende o pacote da cozinha, né? Então, pegando aí de 2015 para frente, a gente começou a desenvolver, enfim, uma série de linhas de equipamentos que nós não tínhamos até então. Refrigeração, a própria refrigeração, nós não fabricávamos refrigeração, né? Refrigeração, e aí todas as suas variáveis que tem dentro da refrigeração, a cocção, todas as variáveis que tem dentro da cocção, a parte de mobiliário, enfim, e todos os periféricos que envolvem ali a cozinha, de maneira que hoje a gente atende o pacote da cozinha, a gente atende o conjunto todo. Então, nós fabricamos, sei lá, 90% daquilo que a gente entrega, agrega parceiros, como a Netter, como outros parceiros que a gente agrega de produtos que não são do nosso negócio, mas a gente procura levar essa solução completa, então entregamos
toda a parte de cocção, toda a parte de refrigeração, toda a parte de periféricos, mobiliários, enfim, todos esses produtos. A gente tem algo em torno de 2.000 itens hoje, de itens que eu digo assim de código padrão, itens que estão em lista de produção, né? E, além disso, ainda fazemos a questão da personalização. Então, quando você pega um projeto e para você entregar muitas vezes a solução que o cliente realmente precisa, você vai ter que personalizar alguma coisa, né? Então a gente tem esse diferencial de fazer uma produção engessada que, ó, o que eu tenho é isso, você que se adapte. Exato. Algumas coisas dá para ajustar. Exato. Claro, a gente sempre... o produto especial, ele é uma coisa muito complicada para a indústria, né? Porque o custo de elaboração, o custo de produção, na maioria das vezes, aquilo que o cliente paga não paga o custo que você tem para desenvolver isso, né? E tem um agravante que, a depender do tipo de equipamento, eu até brinco isso, às vezes eu falo para o cliente quando ele me pede, porra, eu queria fazer algo assim, assim, assado. Eu falei, cara, se eu for te cobrar o que tem que te cobrar para ser interessante para mim, você vai me chamar de ladrão. E segundo, eu vou te vender um protótipo. Você vai comprar um negócio que não existe. Você teria coragem de ir numa concessionária e comprar um carro que é o protótipo. Não existe. Eu digo que você precisa comprar, sei lá, trocar uma pastilha de freio, só o teu carro é feito dessa maneira. É isso que você está me pedindo. Então, ali é uma forma de você tentar conduzir, mas não tem jeito. Tem situações que você não tem como fugir disso, né? E aí a gente tem essa disponibilidade de fazer. Então, hoje o que a gente entrega é isso. A gente entrega um pacote dentro da cozinha, e aí, óbvio, isso sempre pautado em cima de um projeto, de um profissional, que normalmente isso vem já um projeto de algum profissional do mercado. A gente eventualmente faz alguma adaptação em termos de bloco, de tamanho do equipamento, porque varia de fabricante para fabricante, né? Mas sempre tentando encaixar dentro daquilo que é o produto que está dentro da nossa gama de fabricação. E eventualmente, quando foge, aí não tem jeito, né? Tendo como fundo a feira que hoje estamos aqui inserido e terminando NRA em Chicago, você chegou a... Não, esse ano não. Mas já chegou aí alguns outros anos? Foi o ano passado. Entendo que os fabricantes, eles estão sempre tentando se ajustar, tentando acompanhar essas visitas às feiras, principalmente as internacional, Host, NRA, muda o seu olhar, muda o seu pensamento? Se muda mais em questão de tamanho, personalização, o tipo de fluido refrigerante, pensando em sustentabilidade. Qual que é o seu olhar para o que o pessoal lá de fora está fazendo que você ou todo mundo tenta ir se ajustando? Para onde a gente está indo em questão de máquina? Faz sentido? Faz. Eu acho que o que você vê lá fora é uma antecipação daquilo que vai acontecer aqui. Eu entendo dessa maneira, né? Óbvio, na maioria das vezes existe um delay, né? Mas, inevitavelmente, aquilo que você vê hoje é aquilo que em 1, 2, 3 anos vai ser a realidade. Vem diminuindo esse delay, né? Ainda bem. Antigamente você ficava 10 anos para ver alguma coisa. Ele vem diminuindo. Então, é uma forma de você antecipar a tendência para onde o mercado está indo, né? Eu considero muito importante em relação a isso. Óbvio, você tem que ter essa... até ontem conversávamos sobre isso, justamente nesse tema. Você tem que tomar o cuidado de entender se o mercado nosso está preparado para aquilo, porque daqui a pouco não adianta você vai numa feira dessa e vê algo, você fala, nossa, isso aqui é maravilhoso. Aí você desenvolve algo parecido, enfim, traz para o mercado não está preparado para aquilo. Então também você tem que entender esse time, né? Mas é isso, com certeza é uma antecipação. A questão do R290 que você colocou, isso é fato, isso é inevitável. A gente já vem fazendo alguns testes na fábrica, testamos, já fizemos protótipos de equipamento com R290, ainda não colocamos isso em linha, mas já estamos, diria ali, uns 80% preparados para a hora que resolvermos fazer, conseguir fazer, né? Conseguir colocar.
Para você que está assistindo ou ouvindo e não está entendendo nada do que a gente está falando, vou dar uma situada. Essas feiras que a gente fala é onde os expositores, os fabricantes, onde todos os arquitetos, todos eu digo, vocês entenderam, o pessoal da assistência técnica, é onde todo mundo se encontra. Hoje na FISPAL, a maior feira da América Latina, onde a gente está hoje. Sim. E o que nós estamos aqui falando de maquinário, lá fora é a feira NRA de Chicago e a Host em Milano, lá na Itália. Estamos dizendo que o que pinga lá fora, aí o pessoal conhece, estamos com um delay aí aproximadamente de 2 anos para a gente começar a ver aqui nas cozinhas. E a gente esbarrou nesse R290, que é o fluido refrigerante que a gente usa nos equipamentos refrigerados. Principalmente, acho que você vai ver bastante em balcões refrigerados ou algum tipo de maquinário de menor porte. Mais ou menos isso. Exatamente. O refrigerador residencial hoje eu acho que já 100% já é com... A última vez que eu vi era o R600A. Tem o 600, é verdade. Tem muita coisa de 600, né? Mas também não tem o total... Eu também estou falando aqui sem ter, mas essa é uma tecnologia que está entrando muito pela linha branca, mas está vindo para o nosso segmento, né? E, inclusive, acho que tem até alguma coisa tramitando alguma questão de normatização, né? Que em algum momento isso vai ter que... Verdade, faz sentido. Vai passar realmente a ser obrigatório para todos os fabricantes, né? Deixa aqui também já de... um spoiler, o que eu acompanhando o pessoal da Sufisa eu vi, que eu achei muito legal, quando você faz o comercial, e eu não sabia que você era um dos sócios fundadores, e você faz o comercial lá, é muito legal ver isso, dá a sensação de proximidade, que eu não sei se sou referência, mas achei muito legal ver, que são equipamentos, como você falou, de personalização, que eu vi o da cozinha japonesa, o temaqueria ali, que foi um equipamento... Você fez o comercial, então se você já não segue o pessoal da Sufisa no Instagram, nas redes sociais, esse é o momento, já segue lá, Por Detrás da Cozinha, Netter e Sufisa. E eu não sei se você pode soltar algum spoiler ou dizer o que você traz de novo para 2025, para a feira, ou para o ano inteiro, ou para os próximos anos. Posso? Posso sim. Aqui, gente, não tem briefing, tá? Então, se você vê ele pensando bastante, assim, até o Belo riu nessa. O Belo. Muito bom. O pessoal não vai entender a piada do Belo. Piada interna, gente. Algumas tem que ter. Pegando essa questão que você falou, até antes de responder a sua pergunta, essa questão que você falou dos equipamentos voltados para temaqueria... esse também é um olhar que eu tenho de olhar para onde que tem oportunidade, né? A gente fez um trabalho nessa linha que foi com a hamburgueria, né? A gente acabou... eu não vou ser aqui pretensioso de falar, eu antevi que isso ia acontecer, mas de olhar para isso e perceber que estava começando um movimento da hamburgueria e falar, vamos pensar algo dedicado para esses caras, que eu acho que aqui tem uma oportunidade. E entramos num momento bom, isso deu muito certo. E aí, posteriormente, me deu esse estalo de falar, vamos olhar para outro segmento onde talvez haja oportunidade. E aí foi onde olhamos para a culinária japonesa, para a comida japonesa, né? E a gente tem, assim, uma forma de fazer que é o quê? É buscar parcerias, buscar parceiros de alguém que entenda daquilo, né? Então... Na hamburgueria foi dessa forma, a gente buscou parceiros que estavam envolvidos ali para nos auxiliar até na questão de desenvolvimento de produto. Posteriormente, no segmento da comida japonesa, a gente fez isso. Fomos atrás de parcerias, fizemos uma parceria com o pessoal da Nagoya, que é a maior escola hoje no Brasil de formação de mão de obra para formação técnica para a culinária japonesa, e eles nos ajudaram a desenvolver uma série de produtos dizendo assim, olha, isso aqui é uma dor de todo mundo e ninguém faz isso, ajuda aqui, faz aqui. Então desenvolvemos uma série de produtos voltados especificamente para esse segmento. E aí agora nesse ano a gente tem olhado um pouco para a questão nos equipamentos que a gente já tem, de trazer um pouco mais de como é que eu vou te dizer, olhar justamente para essa dor do cara que opera e dizer, o que esse cara precisa?
Vamos colocar um timer para esse cara no equipamento, vamos pensar na possibilidade dele ter aqui a possibilidade dele memorizar uma receita para facilitar a operação. Uma versatilidade maior. Exatamente, trazer algo que vai reduzir mão de obra para esse cara, que vai dar mais padronização, que vai fazer no final do dia sobrar mais dinheiro para ele, né? Sobrar mais grana no negócio dele. Então, hoje, assim, a gente tem olhado muito para isso. E o que nós trouxemos para a feira esse ano é muito em função disso. Assim, teve muita melhoria de produto. Então, estamos trazendo fritadeira com sistema integrado de filtragem de óleo, que é uma coisa que nós não tínhamos nos nossos equipamentos, que é uma coisa que ainda existe uma necessidade, pessoal. Porque, porra, é aquele negócio, tem uma questão do apelo ambiental, porque o cara vai jogar menos óleo ou vai descartar menos óleo, ele vai sobrar mais grana, porque ele vai conseguir aumentar a vida útil do óleo dele em 25%, chegando até 30% mais, né? Então, um dos pontos é isso, colocamos um sistema integrado dentro de um modelo de fritadeira nosso. Então, dentro da própria fritadeira, ele já consegue fazer essa filtragem do óleo. Estamos trazendo uma melhoria no tostador de pães. Nós temos um tostador de pães, tinha uma necessidade de ter um espaço de armazenagem para esses pães, que mantivesse esses pães aquecidos durante a operação. Desenvolvemos um equipamento integrado ao toaster que, a hora que o cara passa o pão vai cair, ele fica armazenado e fica na temperatura, mantém-se na temperatura. Estamos trazendo um produto que a gente já vem trabalhando esse produto, ainda ele é um protótipo, mas é uma câmara de conservação, as mini câmaras, aquelas, né, refrigeradas, só que com um sistema integrado de geração de ozônio e controle de umidade. Que a ideia é o quê? Você armazenar vegetal, fruta lá dentro e você prolongar o tempo de armazenagem desse produto. Então, o ozônio com o efeito bactericida que ele tem, enfim, o efeito de esterilização que ele tem, ele, junto com a refrigeração, né? Porque a refrigeração em si, ela já segura, né? Mas o que a refrigeração faz é, basicamente, ela baixa a temperatura e ela congela ali, ela para a atividade do micro-organismo, enfim, a proliferação do agente ali que acelera a decomposição do produto, né? Mas quando você entra com o ozônio ele é um esterilizador poderosíssimo, então você elimina. Então a expectativa é que a gente consiga aumentar, praticamente dobrar o tempo de armazenagem do produto dentro de uma câmara dessa. É um produto que a gente está testando, mas que a gente já trouxe para a feira, estamos apresentando. Inclusive, no ano passado, a gente ganhou o selo do Green Kitchen, que é um movimento que hoje que existe no mercado, né, encabeçado pelo pessoal, pelo Zé Aurélio, enfim, que é um selo de certificação de cozinhas verdes, cozinhas que pensam nisso, na questão da redução de desperdício, na questão da conscientização do consumo dos produtos, né? E existe lá uma subdivisão que é voltada para equipamentos que também vão nessa linha. No ano passado a gente participou de um evento, a gente acabou ganhando um selo com esse equipamento. Na verdade, ganhamos com esse equipamento e com a câmara de maturação de pescados, que também é um equipamento que faz mais ou menos a mesma função, que também está aqui conosco na feira, mas esse é um equipamento que no ano passado a gente já tinha trazido, desenvolvemos ele junto com o pessoal da Nagoya, que é a gente chama de câmara de maturação, mas eu costumo falar que, assim, para mim, o grande lance dela não é a maturação, e sim a conservação, que é onde a maturação ela tem muito mais um apelo da questão do produto em si. Se vê muita coisa de maturação em carne, que é o dry edge, que, enfim, que o pessoal matura a carne e tal, que modifica o sabor, fica um sabor mais acentuado, enfim, é um apelo mais comercial. Para o pescado, tem isso também, mas para mim, o grande negócio é o quê? Você imagina um cara que está numa região no interior e que o cara tem um restaurante japonês e que ele não tem acesso a peixe fresco todo dia. Se você sai para os interiores fora do litoral, é isso que acontece. O cara recebe salmão congelado e ele vai comprar algum peixe regional, ali, uma tilápia, e fora disso, ele não tem muita opção. Um atum, por exemplo. O cara compra um atum. Se ele não usar o atum em 2 dias, 3 dias no máximo, descarta, não tem o que fazer. Porque mesmo na refrigeração, ele perde, ele não consegue mais servir.
com a câmara, você consegue alongar esse período. Perfeito. Num peixe pequeno, você pega um peixe pequeno aí de 1, 2 quilos, você no mínimo dobra o tempo de utilização. Mas quando você vai para um peixe maior ou para uma posta, por exemplo, de um atu maior aí de 4 ou 5 quilos, você consegue alongar por 25, 30 dias, mantendo a característica do produto fresco. Você serve às cegas, você vai experimentar, você não vai saber dizer. A menos que você tenha um paladar muito apurado, enfim. Mas assim, a população normal, o pessoal que consome, eu mesmo, você não consegue identificar. Então, você reduz 95%, quase 100% do desperdício do peixe para esse cara. E ele consegue pensar melhor no negócio dele. De repente, ele não serviria esse tipo de produto por não ter... não faria sentido para ele. Exatamente. Se a venda dele for pequena. Então, você traz essa possibilidade para o cara e reduz o desperdício. Nós temos clientes no litoral, em Florianópolis, que ele falou, cara, meu desperdício de atum zerou. E é um cara que está em Florianópolis. Ele falou, eu paguei a câmara, até ele brincou comigo, ele falou, pô, você me falou que a câmara ia se pagar rápido, você pagou mais rápido do que você tinha me falado. Aí você já compra mais uma. Não, ele tá falando comigo, ele me chamou essa semana, acho que ele veio na feira. Porque ele falou, pô, só no desperdício do que eu tinha é incrível. E esse cara virou assim, ele vendeu acho que mais 3, 4 câmaras em Florianópolis da propaganda dele falando isso. Então é um equipamento que tem essa questão da maturação, mas principalmente esse negócio da redução do desperdício, né? E o que eu achei legal disso que você explicou pegando lá do começo, quando você chama um parceiro e ele explica a dor dele, você monta uma máquina para um segmento. Por quê? O segmento, às vezes, é de comida japonesa, mas a gente vai ter vários tamanhos. Sim. E hoje eu vejo que espaço é muito complexo em cozinha. Então, quando você vai explicando que, poxa, às vezes eu não preciso criar algo, um braço robótico que faça... Às vezes eu preciso entender o que realmente aquele cara faz para o equipamento atender ele melhor, compactar um pouco mais a cozinha dele. Isso eu já achei sensacional. E pensando depois que o olhar da venda, ao invés de competir, o cara olhar pelo... Opa, peraí. Ele falou para mim que essa câmera eu ia reduzir um pouco do meu desperdício. Esse olhar de, peraí, se eu ir por aqui, eu convenço esse cara do produto, eu achei também algo que já fica de feeling pra galera. Porque se a gente pegar nas cadeias mais baixas aqui do bate-papo, acha que tudo é competição, acha que todo mundo quer, tira essa máquina, põe outra igual, e às vezes ninguém tá olhando pra dor real por que o cara tá tirando essa máquina? Então eu achei muito legal a sacada de, calma aí, gente, já estamos estabilizados, vamos começar a olhar quais são as dores, hamburgueria, deu muito certo, temaqueria, achei sensacional isso daí, cara. Eu acho que o caminho é por aí, não tem muito... A partir do momento que você olha a dor e você leva a solução, isso começa a ter valor e não preço. Então você começa a ter uma outra percepção, né, por parte do cliente. Momento comercial. Vocês estão hoje aqui na Feira Fispal. Você poderia situar-nos para a gente depois passar lá? Claro. Eu não vou saber falar agora o endereço exato do stand, tá? Olha lá, te peguei. Mas nós estamos entrando no portão de visitantes, nós estamos na primeira linha, logo à direita. Entrando, olhou à direita, já vai nos localizar. Estamos bem na entrada do pavilhão. É G alguma coisa, mas eu não vou arriscar. Isso é para provar para vocês que não tem nada ensaiado mesmo. Galera, rápido. Foi rápido, passou nossos 40 minutos. Já deu 40 minutos? Falei para você que era muito mais bate-papo do que... Eu vinha falando pro Samuel que a ideia nossa do Pô de Trás da Cozinha e do Netter Talks, junto com a Netter, é exatamente essa. Um bate-papo descontraído, tentar levar pra galera que é do meio ou que não é do segmento de food service, desde o cara lá que tá estagiário até um CEO, um outro CEO que tenha querendo pegar um insight, é esses bate-papos. Então, eu já agradeço demais, Samuel. Cara, por mim, acho que... eu, como eu falei, adoro equipamentos. E você falando que já passou por alguns lugares, eu teria muito mais para tentar sugar daí, para não dizer roubar, né? Não, isso não. Isso é a única coisa que você não perde. Quando você passa, você só multiplica. Cara, e quando você contou o começo da sua trajetória, eu acho que se eu pudesse focar muito nos bate-papos para passar para a nova geração, até mesmo da minha geração, 39 anos,
que não é tão rápido, não é tão fácil, sabe? Eu acho que tá faltando a gente bater uns papos e dizer, calma, leva tempo, vai doer. Não é fácil, não é como muitas vezes a gente imagina, mas eu acho que assim, eu acredito muito nisso, tá? A questão do devagar e sempre, os extremos eles são sempre perigosos. Eu tenho isso para mim, assim, aí pensando até como negócio. Eu acho que todo o extremo, e na vida, na verdade, né? Eu sou um cara que sou muito mais assim, pô, eu acho que sempre a linha do meio ela é a mais segura. E com o tempo a gente vai aprendendo isso, né? Que tudo demanda tempo. Eu nasci na roça, né? Então, assim, às vezes o pessoal, principalmente o pessoal interno da Sufisa, eu faço as analogias, às vezes o pessoal fala, pô, de onde se tira isso? Eu falei, pô, era o mundo que eu vivia, né? Mas é um negócio que eu acho que, assim, pegando isso que você falou, que provavelmente todo mundo já viu. Quando você está andando na rodovia e você olha, às vezes assim, você vê aquele caminhozinho onde o boi passa no pasto, que fica aquele trilhozinho, né? Aquilo ali não apareceu ele passando ali uma, duas vezes. É muitas vezes passando no mesmo lugar. Isso é persistência. Então, quando você pega alguma coisa, não vai... As coisas elas são feitas para dar errado, elas dão errado. Um amigo meu me falou isso esse tempo atrás e eu falei, é verdade. As coisas dão errado. E às vezes a gente se frustra, porra, mas... Porra. Cara, as coisas dão erradas. A gente tem que estar preparado para isso, que vai dar errado, persistir e seguir naquela linha que em algum momento se acerta. Eu acredito muito nisso, assim. Acho que E vem dando certo. Dá para sentir que a energia é uma energia tranquila. Eu acho que vem, né? Eu acho que vem dando certo. Galera, com a palavra persistência para a gente encerrar o nosso bate-papo, esse foi o Nether Talks número 1. Nosso convidado número 1, Samuel Farias, é o número 1 do Nether Talks, cara. Obrigado. Muito bom. Então, agradeço demais a você, agradeço demais a vocês. Esse é o momento para vocês seguirem a gente, dar um joia. É vocês que vão definir se a gente continua ou não. Escreve, acho que tem que conversar sobre isso, falar sobre isso. Vai situando a gente. Persistente eu sou. Isso eu vou mostrar para todo mundo. Fechou? Fechou. É Obrigadão. isso. Valeu. Valeu, gente.